Boa noite, meus amigos. Vamos começar mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. Que Jesus possa abençoar todos aqui hoje que estão procurando a casa, que adentraram essas portas, que todos possam sair melhores do que entraram. Então vamos nesse momento. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos, vamos serenar nossos pensamentos, nossos ânimos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, entre amigos, entre irmãos, que possamos agradecer pela nossa segunda-feira, pelo trabalho desenvolvido, pelas lutas diárias, pelo ar que respiramos, pelo alimento que esteve em nossa mesa. Possamos agradecer também pelos tropeços, pelas quedas. Muitas vezes não entendemos o motivo daquele tropeço nosso, o motivo daquele erro. Muitas vezes nós desesperamos, muitas vezes nós lamentamos, perguntamos o porquê. Mas devemos ter a fé, a sabedoria, que tudo que acontece com nós tem um porquê, tem um motivo. Que possamos ter esse olhar amplo, esse olhar atrás dos montes para compreender as nossas dificuldades, compreender os nossos erros e ter a certeza que toda dificuldade, que todo tropeço, todo mal tem um fim, todo mal não é eterno, a dificuldade não é eterna. Se hoje passamos por momentos de provações, se hoje passamos por momentos de dificuldades, tenhamos a fé no manhã, num dia mais tranquilo, um dia que o sol vai brilhar e acalentar nossos corações. Que possamos pedir orações, pedir sensibilidade, pedir coragem e discernimento por aqueles que estão à frente dos poderes no Brasil, aqueles que estão na política, aqueles que estão no leme da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Que eles possam ser intuídos, que eles possam colocar à frente de tudo a vontade daqueles que estão em dificuldade, aqueles que precisam verdadeiramente das decisões acertadas, das decisões corretas. E, enfim, que possamos sair daqui pessoas melhores, pessoas mais equilibradas, pessoas mais sensatas, principalmente pessoas mais amorosas umas com as outras. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então hoje eu vou falar sobre o capítulo 17, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sedes Perfeitos. Eu vou falar sobre o item 3, que é o homem de bem. A gente começar a falar sobre esse estudo da noite, o homem de bem, nós temos que entender que o mundo, o planeta, passa por transformações gigantes. É só a gente ver aí, tanto na parte moral, como na parte econômica, como na parte da natureza, a gente vê que o mundo está atravessando por uma transformação. O mundo está mudando. Só que com a mudança do mundo, com a mudança das coisas que estão acontecendo, muitas das vezes a gente vê muitas pessoas fazendo o bem, mas a gente vê ainda muitas pessoas desistindo de fazer o bem, muitas pessoas que colocam na cabeça que fazer o bem não traz nenhum benefício mais, parece que fazer o bem ficou uma coisa assim, não vou fazer o bem não, que isso não vai me trazer nenhum benefício, isso não vai me ajudar em nada. Parece que fazer o bem virou uma coisa assim, quem faz o bem parece que não é lembrado, não é visto. Não que precise ser lembrado, que precise ser visto, mas o bem parece que está ficando tímido. Cada dia que passa mais, o bem está ficando esquecido com essa transformação. Será por que isso acontece? Que o bem está ficando no segundo plano? Isso acontece com uma das principais causas, que o egoísmo ele encontrou um campo muito fértil em nossos corações. Muitas das vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente pensa assim, será que esse bem que eu vou fazer vai trazer algum benefício para mim?
material? Será que eu vou ter alguma recompensa com isso? Muitas das vezes a gente está colocando alguma recompensa, alguma coisa que vai me trazer com esse bem que eu estou fazendo. A gente está com uma visão muito limitada, uma visão muito restrita ainda do bem. A gente sempre quer fazer o bem, mas a gente pensa nas segundas, terceiras, quartas intenções com esse bem que a gente quer fazer. A gente nunca pensa em fazer esse bem com coração, fazer esse bem com amor. E muitas das vezes, infelizmente, ser honesto, fazer um bem, parece que está virando um sinônimo de tolice, um sinônimo de uma coisa fútil, uma coisa fraca. A gente está perdendo, aos poucos, a gente está perdendo essa vontade de fazer o bem, essa vontade de ajudar, sem segundas e terceiras intenções. E muitas das vezes também a gente vê pessoas fazendo coisas erradas, pessoas fazendo reuniões nas caladas da noite, pessoas planejando, arquitetando, pessoas com ideias distorcidas, seja na política, seja no governo, seja na economia. Muitas das vezes essas coisas são concretizadas e a gente vê muito o aplauso das multidões, pessoas aplaudindo. O que foi que está acontecendo, será, com a gente? O que está acontecendo com o mundo? O que a gente pode fazer para mudar essa trajetória desastrosa que a gente vê que o mundo pode estar entrando? Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, nós devemos olhar o mundo com um olhar espiritual, com um olhar sem as amarras da terra. A gente está tomando as decisões muito no calor das paixões, muito no calor dos ânimos. A gente vai tomar uma decisão que é muito importante em nossas vidas e a gente não pensa, a gente não reflete. O mundo está muito corrido, o mundo está muito imediato, a gente está sendo muito influenciado pelas coisas negativas e a gente acaba sendo induzido com essas coisas, a gente acaba sendo levado de tanta informação negativa que a gente vê, de tanta informação a todo momento pulsando aí, a gente vai tomar uma decisão, a gente lê alguma coisa ou vê alguma coisa, a gente acaba tomando uma decisão errada por falta de pensar, por falta de refletir. E outra questão também é entender que somos espíritos imortais. A gente está vivendo como se a vida fosse uma vida única. A gente está tomando decisões sem pensar no amanhã. A gente está tomando decisões pensando que a vida é só aqui agora. Vamos comer, beber e vamos deixar que não existe o amanhã, não existe uma próxima reencarnação, não existe uma próxima vida. Nós estamos vivendo como se fossem espíritos mortais e não espíritos imortais. A gente tem que saber também que a justificativa de ser bom, a justificativa de fazer a bondade, está na nossa essência. Nós somos filhos de Deus, nós fomos criados para vencer, nós fomos criados para brilhar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar, a gente não pode se deixar se influenciar pelas coisas da terra. A gente tem que viver aqui na terra, é importante viver aqui é uma escola, mas não se deixar se levar pelas coisas terrenas. Se a gente deixar a vida, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixar a vida nos levar, a gente acaba levando para o mau caminho, a gente acaba passando a encarnação, quando chega no final da encarnação, a gente vê o que foi que eu fiz da minha jornada, o que eu aproveitei dessa estadia aqui na Terra, e a gente acaba amargurando, chega no final da vida, a gente vê que não aproveitou quase nada, porque a gente deixou a vida nos levar. A gente tem que tomar as rédeas das nossas vidas, a gente tem que saber o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e isso tudo depende de nós. A gente também tem muito hábito de jogar essa responsabilidade na mão dos outros, na mão dos governantes, na mão de pai, mãe, e a gente sabe que nós somos aqueles que têm a tomada de decisão, cada um aqui responsável por si. Outra questão também por que nós estamos indo nessa direção desastrosa, nós pensamos que nós estamos aqui na Terra de férias, que nós estamos aqui num descanso eterno. Hoje a gente vê muito adolescentes que vai fazer uma coisa, eu estou cansado, isso está muito cedo para fazer, isso eu não dou conta, cansando muito fácil. A gente vê pessoas aí numa férias, num descanso moribundo, a pessoa passa a vida inteira cansada, parece, a gente olha a pessoa, parece que a pessoa está cansada, está abatida, e tudo ela fala que está difícil. Se a gente for colocar dificuldade em tudo é difícil mesmo. Se a gente for falar que tudo é difícil, tomar gelatina fica difícil, porque a gente está carregando essa coisa da preguiça, essa coisa do comodismo, do estado de conforto, e isso está nos levando
a não ser pessoas do bem, a não ser um homem de bem. A gente tem que saber também que o planeta Terra aqui é uma escola, que está aqui uma baita oportunidade. A gente vê que a gente conhece todo mundo aqui, olhando no olho de cada um aqui, e a gente sabe tanto que a vida passa rápido. Uma hora a gente está aí estudando numa escolinha aí, 10, 12 anos, entrou na faculdade, tem filho, já é pai, avô, avó, e a vida passa no piscar de olhos. E a gente tem que aproveitar ao máximo. A gente tem que amar como se fosse o último dia, trabalhar como se fosse o último dia, viver até no último furo, como se diz, até no último momento, aproveitar cada segundo das nossas vidas aqui, que estar aqui é uma grande oportunidade. A gente sabe, a gente vê aí nos livros espíritos falando que a fila para reencarnar, a fila para estar aqui na Terra é grande. São muitos espíritos querendo estar aqui no momento que a gente está aqui. E muitas das vezes a gente está aqui, a gente deixa a vida tocar a nossa direção. Então vamos aproveitar, vamos lutar, vamos amar, vamos respeitar, vamos ouvir aqueles que estão ao nosso lado, para a gente ser pessoas melhores, né? Para a gente não abater em fazer o bem. Tem uma fábula budista que ilustra muito essa questão de fazer o bem, de pensar que a gente é tolo. Essa fábula conta-se que estava andando numa estrada um mestre e seu discípulo. Eles estavam andando na beira de um rio. Quando eles olharam, tinha um escorpião se afogando, indo embora no rio. E o mestre foi lá, pegou o escorpião e colocou na margem do rio. E quando o mestre colocou o escorpião na margem do rio, o escorpião picou o mestre. Então o discípulo olhou para ele e falou assim: mas mestre, que loucura que é essa? Você não sabe que é da natureza do escorpião picar? E o mestre falou: você não sabe que é da minha natureza ajudar? Então muitas das vezes que a gente toma de reflexão aqui, que a gente ajuda, mas a gente ajuda pensando que aquela pessoa pode retribuir alguma coisa para a gente. A gente ajuda pensando que talvez a gente ajude uma vez e aquela pessoa talvez não retribui da forma que a gente queira, que é o que a gente está querendo. Talvez nem um muito obrigado, talvez nem um até mais, ou virar as costas e não agradece, talvez ter resmunga. Fazer o bem muitas das vezes é muito difícil. Tinha um trabalhador aqui antigo aqui da Casa Espírita, acho que boa parte de vocês conhecem, o Ademir, ele trabalhou muito tempo aqui, ele falava que a caridade é uma roseira de espinhos. E muito tempo eu acompanhei ele e eu não entendia por que era essa caridade, era uma roseira com espinhos. E um dia a gente foi entregar, não sei o que foi aí, e a gente foi muito mal recebido, muito mal tratado, e eu fiquei magoado com aquilo. Aí depois que eu entendi que muitas das vezes a gente pode machucar com essa roseira, mas a gente não pode desanimar de fazer o bem por causa talvez de uma má resposta, de uma cara ruim da pessoa. Fazer o bem é difícil, não é fácil. Não é sempre que a gente vai fazer o bem que a gente vai ser bem recebido, que a gente vai ser bem tratado. Fazer o bem às vezes é difícil. E quando a gente foge dessa retidão do Evangelho, quando a gente foge dessa retidão de Deus que Cristo nos propõe, o que acontece com a gente? A gente sabe que seguir os ensinamentos do Cristo não é fácil. Ele nunca falou nos seus discípulos que seguir ele seria um mar de rosas, que seria uma estrada fácil. Não, pelo contrário, ele falou que seguir ele seria uma estrada sinuosa, uma estrada difícil, uma estrada com tropeços, com quedas. Só que se a gente não se seguir ele, não seguir essa proposta no Evangelho, o que acontece? Se a gente não perdoar, a gente tem uma vida amarga, a gente acaba adoecendo em nossas vidas. Muitas das vezes uma coisinha pequena, assim, quando a gente tem lá 10, 12, 15 anos, a gente não perdoa, a gente passa a vida inteira remoendo aquilo, a gente passa a vida inteira com aquilo no coração, e aos poucos a gente vai bebendo aquele veneno, a gente vai se tornando aquela pessoa amarga, aquela pessoa azeda, aquela pessoa difícil. E muitas das vezes foi por falta de perdoar. A gente esquece de... E muitas vezes também a gente comete o erro, né? E a gente quer ser perdoado. A gente fala, por que fulano não perdoa? Mas será que a gente está perdoando? Será que a gente perdoa aqueles que cometem o deslize com a gente? E quando a gente não exerce a bondade, quando a gente não faz a caridade, o que acontece? Nossa vida fica vazia. A gente vê aí muitas pessoas aí
com grandes casas, com palácios, camas luxuosas para dormir. A gente vê que certas pessoas, o sono não descansa, parece que aquele alimento não faz bem, parece que aquela pessoa tem só o material, mas não tem mais nada, porque ela não exerce a caridade, ela não exerce a bondade. Eu falo aqui caridade, não caridade material. Quando eu falo assim, talvez a pessoa está num palácio, está numa cama boa, a gente pensa só com o rico. Eu falo da caridade de ouvir, da caridade de falar, da caridade de dar um conselho. Hoje a gente vê essa correria do dia a dia, essa dificuldade, todo mundo passa correndo, o tempo não sobra. Uma grande caridade é ouvir, é dar um conselho, é estender uma mão, um sorriso. E isso é uma grande caridade. E se não formos fraternos, amigos, o que acontece também? Chega no final da vida, a gente está sozinho, a gente está numa solidão profunda, porque a gente passou também a vida inteira sem regar nossos amigos que estão à nossa volta. Aqui a gente conhece todo mundo, a gente sabe que todo mundo, boa parte somos amigos, mas a gente tem que dar um bom dia, a gente tem que ligar, falar como é que está de vez em quando, dar um parabéns no aniversário, lembrar de uma data especial, de vez em quando dar uma ligadinha, porque isso é amizade, isso é ser fraterno, isso é ser companheiro, isso é ser a pessoa que está do nosso lado. A gente, nessa correria, a gente deixa tudo passar em branco, a gente não liga, a gente não manda uma mensagem, isso é muito ruim, que a gente vai afastando de todo mundo, que a gente vai desligando de todo mundo. Quando a gente vai ver, a gente está sozinho dentro de casa, o amigo sumiu, a gente vai ficando triste, depressivo, por falta talvez de um amigo, por falta de uma coisa boba, né? De uma gargalhada, de tomar um café. Então a gente tem muito que ser fraterno, ser amigo, para enfrentar a depressão. Outra coisa também para mudar esse rumo é compartilhar as coisas boas. Hoje a gente veio com o compartilhamento de muitas coisas negativas, de muitas coisas que não são boas. Então, quando acontece alguma coisa boa na vida da gente, a gente tem que compartilhar, tem que falar que está feliz, tem que falar que está alegre, tem que mostrar foto daquilo para aqueles que são nossos amigos. Então, compartilhar momentos bons nos tornam homens de bem, nos tornam homens melhores. E por toda essa razão que eu falei aqui, Kardec ele escreveu um item maravilhoso, que eu vou começar a falar aqui agora, que é o homem de bem. E Kardec elencou diversos caracteres do homem de bem. São muitos caracteres mesmo que ele elencou. E a gente pensa que esses caracteres, quando eu vou ler aqui, a gente pensa que esses caracteres do homem de bem é para o super-homem, para a Mulher Maravilha, de tanta coisa que de tanta coisa que tem que fazer para ser esse homem de bem. Só que esses caracteres são para nós mesmos. A gente sabe que se tornar um homem de bem, a gente não vai se tornar um homem de bem de hoje para amanhã. Acordar amanhã perfeito sendo um homem de bem, a gente sabe que não. A gente sabe que a nossa vida é uma luta diária, a gente está em encarnações, a gente sabe que a jornada é longa demais. Mas para essa jornada ser menor, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que se esforçar com as nossas dificuldades. Cada um de nós aqui sabe dentro de si a dificuldade que carrega, cada um dentro de nós aqui sabe aquela coisa que borbulha o seu sangue, quando fala alguma coisa com você, quando você vê alguma coisa que faz seu coração acelerar mais rápido, que você foge de você, ali pode estar a sua dificuldade, ali pode estar aquilo que você tem que trabalhar. Então que a gente preste atenção nessas coisas que fazem o nosso coração acelerar, que fazem a gente perder um pouco da paciência. Então, para a gente começar a falar sobre o homem de bem, Kardec fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. Então, o que seria essa lei de justiça, de amor? A lei divina, a lei de Deus, é a lei de justiça. Na lei divina não há privilégios. A gente vê talvez pessoas vivendo uma vida tranquila, tranquilo que eu falo assim, pessoas mais equilibradas, mais sensatas. Será que Deus deu o dom para essa pessoa da tranquilidade, da paz, do sorriso? Não, essa característica que essa pessoa tem foi conquistada. Talvez a gente veja uma pessoa aí com um dom musical muito grande, com um dom de falar, com um dom da medicina, o dom de conversar, o dom de ouvir. Será que isso foi Deus que deu esse dom para essa pessoa? Não, Deus não deu esse dom para essa pessoa. Isso foi conquistado, isso foi trabalhado, isso foi talhado dia após dia. Então, a gente tem que plantar sorrisos, plantar coisas boas, para
para que as pessoas que estejam ao nosso lado sejam pessoas boas. A gente tem que plantar amores, plantar sorrisos, como eu falei, plantar somente coisas boas. A gente tem que vibrar em coisas boas, a gente tem que lutar por coisas boas para ser esse homem de bem. A gente tem que plantar o amor, plantar a caridade, para que aos poucos a gente desenvolva isso, para que aos poucos isso se incorpore dentro de nós. A gente sabe que muitas das vezes ser amoroso, ser caridoso, ser essa pessoa do bem não é fácil. Então a gente tem que lutar. Se existem pessoas que já têm esses dons, que já têm essas características, não foi dado por Deus, isso foi conquistado, isso foi talhado, e a gente consegue, aos poucos a gente consegue. Outra questão que ele fala, que o verdadeiro homem de bem interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Será que a gente interroga a nossa consciência? O que seria interrogar a nossa consciência? Santo Agostinho nos falava que no final do dia, ele sentava em sua cama e ele interrogava a sua consciência. O que é interrogar a sua consciência? Que ele falava, a sua consciência. Ele voltava no seu pensamento tudo que ele fez no dia. Será que ele tratou bem aquele fulano que recebeu ele? Será que ele tratou bem aquele irmão que acolheu ele? Será que ele fez o melhor com as ferramentas que ele tinha naquele momento? Hoje a gente coloca muita desculpa de fazer o bem. Não tem tempo. Hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje está isso, hoje está aquilo. A gente tem que ter a consciência que a gente tem que fazer o melhor de nós com a ferramenta que nós temos no momento. Se a gente for esperar a perfeição para fazer o bem, se for esperar um dia fresco, um dia florido, um dia alegre, a gente nunca vai fazer o bem e a gente nunca vai interrogar a nossa consciência. Então é muito importante no final do dia a gente interrogar, será que eu tratei bem o Luiz Machado quando ele estava aqui, disponibilizando seu tempo para filmar a gente aqui, para colocar no YouTube? Será que eu agradeci ele? Será que eu dei o melhor de mim? Então a gente tem que pensar muito isso. A gente deixa muito para fazer essa interrogação na consciência. A gente faz isso muito quando? No final do ano, na passagem do ano, no Réveillon. Na contagem regressiva ali, nos 10 segundos, a gente quer trazer um ano inteiro naqueles 10 segundos. Eu vou ser pessoa melhor, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a ser uma pessoa melhor. Será que naqueles 10 segundos a gente dá conta? Lógico que a gente não dá conta. Virou o ano, a gente já esqueceu tudo. Então é muito importante a gente interrogar nossa consciência dia a dia. Talvez o dia a dia é muito difícil, mas que seja aí todo domingo. Naquele momento que a gente vai fazer o evangelho na nossa casa, a gente para ali, então reflita, será que eu posso ser melhor? Será que eu tratei aquele da forma que eu queria que eu fosse tratado? Então vamos parar, refletir, para a gente ser um homem de bem, começar a ser um homem de bem. Kardec continua falando então, que ele fala que o verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e submete em todas as coisas à sua vontade. Será que nossa fé está verdadeira, nossa fé está absoluta? Ou será que quando acontece alguma coisa com a gente que foge um pouquinho dos trilhos, a gente começa a culpar tudo, culpar a todos, fala que Deus, mas por que comigo será que aconteceu isso? Será que a gente está assim? Qualquer deslizinho a gente está culpando todo mundo, pai, filho, sogra, sogro, Deus. Então a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar, agir com sabedoria e ter a fé que tudo que acontece na vida da gente tem um porquê, tem um significado. Se tem a permissão, se tem o consentimento de Deus, ali tem um significado. Pode ser a coisa pior, um desastre, alguma coisa, um acidente, uma doença. Ali está uma grande resposta para a gente, só que a gente tem que parar, a gente tem que silenciar, a gente tem que saber ouvir as coisas de Deus. Muitas das vezes, onde que a gente vê a derrota, onde a gente vê o fracasso, Deus vê o nosso recomeço. Então, principalmente nas quedas, porque quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está com um emprego bom, a gente esquece de tudo. Mas quando a gente cai, acontece alguma coisa, uma doença, a gente fala, não, mas estava tão bom, o que foi que aconteceu? Talvez ali, com certeza, não é um sinal para a gente refletir sobre alguma coisa. Deus está nos mostrando, não é aqui talvez o caminho que você tem que seguir, é esse o caminho. Então, que a gente possa refletir sobre a nossa fé, nesse momento de pandemia aí. Eu tenho certeza que todo mundo fez muita oração, está fazendo ainda, então a gente tem que ter fé que a dificuldade que a gente está passando, a dificuldade do momento, nesse momento tem uma grande resposta, tem um grande recomeço. Então a gente tem que parar para refletir.
A gente pode crescer, eu digo crescer espiritualmente como homens nesse momento de dificuldade. Basta cada um de nós refletir, pensar, analisar, fazer uma boa oração. Muitas vezes a gente pensa que a oração é só jogar uma palavra fora e esquece que a oração é ligação direta com Deus. A gente vê muito falar aí agora nesse tempo de pandemia em Wi-Fi. Todo mundo quer Wi-Fi para ficar em casa, todo mundo quer Wi-Fi para isso, quer mais internet no celular. E a Wi-Fi com Deus está ligado direto. E ela é ultra rápida, digamos assim. É só a gente pensar, serenar, pedir, refletir, agradecer que Deus nos atende. Mas acontece muito que a gente quer as coisas muito de imediato, quer as coisas rápidas, prontas. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Outra questão que Kardec nos fala é que ele fala que o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que a gente está colocando os bens temporais acima dos bens espirituais? Será que a gente está dedicando 16, 18, 20 horas até aí para o trabalho, para o dinheiro, para a matéria, esquecendo das coisas de Deus, esquecendo das coisas eternas? Então, para ser o homem de bem, a gente tem que saber conciliar essas coisas. Lógico que eu sei que é muito difícil trabalhar e lutar o dia inteiro, mas é muito importante estar aqui nesse momento, nessa segunda-feira, ou talvez, se não pôde estar aqui, estar em casa, estar refletindo, estar fazendo uma oração, balancear as coisas terrenas com as coisas espirituais. Não é abandonar as coisas da terra, não é abandonar o serviço e sair aí como um andarilho. É saber conciliar, é ter o equilíbrio das coisas, que é muito importante. As coisas terrenas, todo mundo a gente sabe, não faz mal nenhum. A gente vê aí muitas pessoas, a gente vê diversas religiões, parece que até culpando a pessoa dela ser bem sucedida, dela trabalhar, dela ter o dinheiro, dela crescer. A gente sabe que isso não condiz com a mensagem cristã. Deus, Cristo, quer que a gente cresça, no trabalho também, quer que a gente progride, quer que a gente empregue mais pessoas, quer que a gente estude, cresça, evolua, e também espiritualmente, Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, quer que a gente seja pessoas mais alegres, mais felizes, mais boas. Outra questão que Kardec nos fala é que o verdadeiro homem de bem aceita e compreende as decepções, as provas e não murmura. Então foi o que eu comecei a falar lá atrás. Então quando por acaso chegar, bater em nossa porta a dificuldade, que seja dificuldade financeira, que seja dificuldade de uma doença física, de uma doença moral, de uma depressão, que a gente não murmure, que a gente não reclame. Se a gente ficar só reclamando, mais a gente vai afundando no buraco, mais a gente vai ficando escuro, mais a gente vai ficando cego. Então quando a dificuldade chegar, bater em nossa porta, que a gente pare e analise, por que será que eu estou tendo essa dificuldade? Por que será que eu estou tendo essa dor, essa doença? Por que será que eu estou tendo essa dificuldade financeira? Será que eu gastei mais do que devia? Será que eu não estudei, dediquei? Será que eu dormi mais do que era necessário? Então, quando a dificuldade bater, que a gente não pense que essa dificuldade que bateu na nossa porta é para o nosso vizinho, que é para ou que é para minha esposa, com meu marido. Não, quando bate a nossa porta, a dificuldade é para nós. E como eu falei, ali está o nosso pilar de crescimento, ali está o nosso momento de crescer. Então, mas para isso acontecer, a gente tem que parar de murmurar, de reclamar, de ser azedo, de pensar que aquilo só acontece comigo. Muitas pessoas falam, o errado só dá comigo, o errado só acontece comigo, tudo que eu vou fazer dá errado. Por quê? Porque a gente, antes de fazer as coisas, a gente já vibra com um pensamento negativo. A gente já começa a fazer pensando que vai dar errado. Se a gente começar alguma coisa com o pensamento que vai dar errado, pode ter certeza que vai dar errado. Tudo que a gente for fazer antes de começar, que seja uma caminhada de manhã, que seja o acordar de manhã. Se a gente acordar de manhã e pensar que vai ser um dia ruim, pode ter certeza que aquele dia não vai ser um dia agradável. Mas se a gente acordar de manhã, fazer uma oração, ter um momento de reflexão, pode ter certeza. Você pode até ter dificuldades nesse dia, mas você vai saber lidar muito bem com as dificuldades. Quando a gente tem uma manhã com oração, uma manhã com bons pensamentos, a nossa semana é outra, nosso dia é outro. Então, para a gente ser esse homem de bem, a gente tem que começar bem. Outra coisa que Kardec nos fala é que o verdadeiro homem de bem faz o bem sem interesse de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte
e sacrifica seu interesse e a justiça. Olha o tanto de informações, tanto de atributos aqui para a gente ser esse homem de bem. Ele fala que a gente tem que fazer o bem sem o interesse da recompensa. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, talvez a gente quer fazer o bem, que a gente quer doar uma cesta, ou a gente quer ouvir alguma pessoa, mas se aquela pessoa não tratou a gente bem certo dia, se aquela pessoa estava meio carrancuda, a gente fala assim, essa não vou fazer o bem para ela não, porque essa pessoa não me trata bem, essa pessoa, ela é sempre cara fechada comigo, e a gente acaba deixando de fazer o bem com essa pessoa. E aqui fala que a gente tem que fazer o bem sem o interesse, sem recompensa. Mas a gente sabe também que é muito difícil a gente sair, fazer uma campanha do quilo, sem querer essa recompensa. Eu acredito que talvez, se todo mundo fizesse o bem, querendo a recompensa, o mundo já estaria outro. Então, se a gente for esperar fazer o bem, sem querer recompensa nenhuma, a gente nunca vai fazer o bem, eu acredito. Então, mesmo que a gente for fazer um bem querendo uma recompensa, querendo uma ajuda, eu quero saúde para meu filho, eu vou fazer isso, mas não quero saúde para meu filho. Que seja essa barganha com Deus, que a gente sabe que Deus não barganha, mas que seja no nosso íntimo, vamos fazer o bem, então que seja através de uma recompensa. Que depois que a gente começa a fazer o bem através da recompensa, a gente começa a fazer o bem sem pensar na recompensa. Mas que se a gente tiver dificuldade de fazer, assim, totalmente desinteressado, se a gente falar assim, eu vou fazer o bem o dia que eu estiver totalmente desinteressado, a gente nunca vai fazer o bem, esse dia nunca vai chegar, porque a gente sempre vai ter algum interessezinho por trás. Eu acho que fazer o bem sem interesse nenhum é Chico Xavier, Divaldo Franco, são espíritos de grande envergadura. A gente ainda tem que fazer o bem. Talvez tenha hora, eu quero tirar uma foto com alguma coisa que eu arrecadei. A gente sabe que não é certo, mas talvez a gente vê tanta gente divulgando coisas negativas, coisas promíscuas, vulgaridades. A gente sabe que não é certo, mas será que tem algum problema muito grande, talvez, em divulgar o bem que a gente está fazendo? Talvez futuramente a gente não precise divulgar o bem, a gente faça sem esse interesse. Que a gente seguir a ferro e fogo ainda é muito difícil para nós, pelo menos para mim é muito difícil. Isso é uma coisa interessante para a gente refletir, porque às vezes a gente critica o outro que fez um bem e publicou, e não critica o outro que está divulgando uma coisa, às vezes uma morte, uma pornografia, uma notícia falsa, uma fake news, isso não tem problema. Mas o outro que fez o bem tirou uma foto, aquele lá, já recebeu. Então, olha, como que o nosso padrão de avaliação, como que os nossos olhos estão olhando. Isso é muito preocupante. E a gente condena aquele que está fazendo isso. Porque não condena o outro que está fazendo tudo. É verdade. Não condena o nosso, principalmente. Aí eu não tiro foto com a campanha do filho, não. Mas eu esparramo pornografia, esparramo fake news, esparramo fake news, eu esparramo violência, esparramo tudo, não tem problema nenhum. Como o Gabriel falou, talvez uma foto que a gente tire de uma campanha do Quilo aí, sem talvez um interesse ou com interesse, e a gente vê uma pessoa que está vindo lá, não, mas bacana que o pessoal da Casa Espírita faz a campanha do Quilo. Segundo o Martin Luther King, o que ele sentia de medo era o silêncio dos bons. Entendeu? Não era o barulho dos maus, não, era o silêncio dos bons. Porque às vezes os bons eram tão silenciosos que eles não eram nem vistos, não eram o mal que eles faziam barulho. Isso mesmo. Outra questão que ele fala aqui, isso a gente sacrifica nosso próprio interesse. O Chico Xavier tem um livro de contos dele, de histórias, que conta um dia que ele foi no verdurão comprar frutas e verduras, e assim, ele sempre ia muito cedinho. E ele estava lá pegando as frutas e ele pegava 2, 3 maçãs boas e uma ruim. 2, 3 peras boas e uma ruim. Aí o cara estava aqui e falou, mas Chico, essa maçã e essa pera não está muito boa, essas outras estão boas, mas essa não está boa. Ele falou assim, não, porque eu vim cedo, se eu pegar todas as boas aqui, o pessoal que vir mais tarde vai ficar só coisa ruim para eles. Então ele estava sacrificando seu interesse naquele momento ali das frutas. Lógico que esse pensamento é muito difícil, porque eu tive no verdurão agora mesmo ali, tudo que era bom eu peguei lá, as podres eu deixei, mas que sirva de exemplo, talvez a gente sacrificar. Talvez, hoje eu vou deixar um amigo fazer isso, porque eu sempre faço, vou deixar isso para ele fazer, eu vou dar oportunidade para ele, vou deixar ele ter essa iniciativa. Então, muitas das vezes, a gente tem que sacrificar nossos interesses. A gente fala muito também do mundo ser feliz aí,
Para a gente ser verdadeiramente feliz, a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso lado feliz. Quando a gente faz a nossa esposa feliz, quando a gente faz o nosso filho, nossos amigos felizes, a gente acaba sendo feliz. Mas quando a gente quer a felicidade só para a gente, a felicidade é muito seca. Mas quando a gente faz aqueles que estão à nossa volta feliz, a gente se torna a pessoa mais feliz do mundo. Que a gente fez quem estava ao nosso lado feliz. Outra coisa que ele fala também aqui, que nós temos que ajudar sem a distinção também, como eu falei. Fulano, eu não gosto muito do fulano, eu não vou ajudar ele. Eu não vou dar um conselho, não vou levar uma cesta, não vou dar uma carona, não vou uma ajuda que seja qualquer, porque eu não gosto muito dele. Não, a gente tem que ajudar todo mundo. Lógico que Haroldo fala que a gente tem muitas patotinhas nossas, né? Turminha de cá, turminha de lá, e não, a gente não pode ter turminhas não. Todos nós aqui somos irmãos diante de Deus, amigos. Lógico que a gente tem pessoas que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Não vou sair abraçando aquele que eu tenho um pouco de dificuldade, que eu tenho um pouco ainda não seja repúdio, mas tem pessoas que a gente é mais amigos, tem pessoas que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas as pessoas que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, que a gente faça uma oração por ela, que aos poucos a gente vai maciando o nosso coração. Com certeza, mas a dificuldade não é com a pessoa, a dificuldade é com a gente. Quando a gente vai fazendo oração, quando a gente vai vendo que a dificuldade está em nós, a gente acaba sendo pessoas melhores, né? A gente acaba sendo um verdadeiro homem de bem. Kardec fala também que o verdadeiro homem de bem encontra satisfação nos benefícios que presta, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Pensa primeiro no próximo antes de pensar em si. Então esse aqui seria o próximo passo de fazer o bem. É fazer o bem com satisfação, com amor, com aquele sorriso, com aquela desenvoltura, né? Que eles falavam que Chico ficava 20 horas fazendo bem, estava até verde ali de fome, fazendo bem naquela alegria, com aquele coração aberto. A gente sabe que para nós ainda é muito difícil, mas para a gente chegar a esse patamar aqui, a gente tem que começar fazendo bem, mesmo com interesse, mesmo com dificuldades. Kardec continua que ele fala que o verdadeiro homem de bem é benevolente com todos, sem preferência. Ele vê irmãos em todos os homens. Então hoje parece que o mundo está andando dividido em tudo. Se a gente for ligar a televisão aí, a gente vê esquerda, direita, religião disso, religião daquilo, siglas, hetero, homo, não sei o que, tudo, o mundo está dividido. E essa não foi a proposta que Jesus nos fez há mais de 2000 anos. Ele não dividiu ninguém. E a gente está dividindo, a gente está taxando todo mundo. Se a pessoa é desse jeito, eu não concordo porque a ideia dela é diferente, a gente não está sendo fraterno. Lógico que a gente não tem que concordar com tudo que o outro fala, com tudo que o outro manifesta, mas respeitar. Se ele quer ser assim, quer tomar essa decisão, que a gente respeite. Que a gente não brigue, não feche a cara, não perca amizade por causa disso. Kardec continua, ele fala que o verdadeiro homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a entender que cada um está num nível que, até nós aqui, cada um tem uma dificuldade numa coisa, outro tem uma dificuldade em outra. Um é mais paciente, um é mais amoroso, um ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com o próximo. A gente tem que respeitar, saber que cada um aqui está caminhando de uma forma. Se a gente for taxar, olhar o que o outro está fazendo, olhar o que o outro é ou não é, a gente acaba a gente é muito rigoroso com o cisco do olho, com a dificuldade do outro e esquece a nossa dificuldade, que talvez é muito maior do que a dele, muitas das vezes é muito maior. Mas a gente vê, igual o Gabriel falou lá, fulano está tirando uma foto ali, fazendo isso, e a gente está publicando e compartilhando pornografia, e a gente está olhando um defeitinho ali, um deslize do outro, e com a gente não cobra tanto. Chico Xavier já falava que, essa frase é muito bonita, ele falava que aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Só que a gente está fazendo o contrário, a gente quer que o outro seja cada dia melhor e nós de qualquer jeito. E não, a gente tem que ser a nós a cada dia melhor e o outro dá o direito de ser como ele é. Só que a gente está invertendo esses papéis. Kardec continua, ele fala que o verdadeiro homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias. É o que eu falei que então a gente tem que saber compreender e aceitar as dificuldades do próximo, dos outros, que a gente também tem muitas dificuldades. Será que
A gente não pode se iludir que a gente é perfeito, que a gente é bom em tudo, que a gente sabe tudo. Não, a gente tem muita dificuldade, a gente tem, como diz, não é porque todo mundo não fala o que acha da gente, mas cada um de nós aqui tem dificuldades diversas. Só que a gente tem que entender, respeitar, lidar com essas dificuldades. Nossa. Kardec fala que o verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Será que a gente estuda as nossas imperfeições? Ou será que a gente passa batido com isso? Será que a gente analisa? Será que a gente faz aquela reforma íntima que tanto foi falado aqui na Casa Espírita, tanto é falado aqui? Será que a gente faz essa reforma em nós? Será que a gente fala, eu, Lupes, tenho dificuldade na gula, tenho dificuldade no sexo, tenho dificuldade na bebida? Será que a gente olha a nossa dificuldade, reflete e trabalha sobre ela? Então a gente tem que estudar as nossas dificuldades. Se a gente quer ser um homem de bem, a gente nunca vai ser um homem de bem proposto aqui por Kardec se a gente não estudar as nossas dificuldades. Então as nossas dificuldades, as nossas fraquezas têm que ser estudadas. Não só as nossas dificuldades, lógico que existe de bom em nós, tem que ser posto para fora também. Porque, como o Gabriel falou, o bem ainda é muito tímido, o bem ainda é muito silencioso, e a gente tem que colocar o que é bom de nós para fora. Se a gente tem uma facilidade em falar, que a gente venha aqui falar, mesmo que a gente talvez não tenha essa facilidade, mas que a gente trabalhe isso. Se a gente tem a facilidade em consolar, em dar conselhos, em ser amigo, que a gente faça isso então, que a gente exponha o que tem de bom em nós, para a gente verdadeiramente ser esse homem de bem, sem esquecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, que a gente deve então estudá-las. E nós temos uma ferramenta, como diz, temos um apoio, um consolo muito grande, que é o Espiritismo. Eu acho que uma das maiores propostas do Espiritismo é nos tornar homens de bem. E a gente tem um manancial, a gente tem essa quantidade de livros, de estudos, a quantidade de trabalhadores espíritas aí, não só espíritas, mas de diversas religiões aí, a gente vê aí 30, 40 anos, o tanto de trabalhadores, o tanto de pessoas, exemplos, para a gente se espelhar nessas pessoas, para a gente olhar o que essas pessoas estão fazendo de bem, o que essas pessoas estão nos mostrando. Talvez a gente pare nas redes sociais aí para ver coisas que não traz nada para a gente, seja uma pessoa falando uma coisa, mostrando uma coisa que não nos melhora em nada. E se a gente parar para olhar uma palestra do Haroldo, uma palavra do Chico, uma leitura do Chico, um livro, tanto que isso nos engrandece, e hoje a gente tem tantos livros, tantas ferramentas em nossas mãos, para nos ajudar a ser pessoas do bem, para nos ajudar a ser pessoas melhores. Então que a gente aproveite as oportunidades de ser essa pessoa do bem. E Kardec fala que aqui não pôs todas as características do homem de bem, falta ainda as características, com esse tanto de características que ainda, ele fala ainda que falta ainda, mas ele nos falou aqui que se a gente começar a trabalhar essas, vai ser um passo para a gente descobrir as outras, vai ser um passo para a gente ter as outras em nós. Então que a gente comece aos poucos, mas que a gente não desanime de ser pessoas boas, de ser pessoas caridosas, amigas, amorosas, que a gente não tenha vergonha de manifestar o nosso amor por próximo, nosso amor pela esposa, por nossos amigos, que a gente possa ter mesmo, nesse momento a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, apertar a mão, mas que a gente deposite em pensamento, em energia, a melhor energia possível para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso companheiro, para aquele que está ao nosso lado, que a gente seja amoroso com o outro, que assim a gente vai ser pessoas, que a gente vai ser um homem de bem. E a gente pensa que é difícil, mas não é difícil. A gente pensa que são muitas características mesmo, mas não é uma coisa muito difícil de fazer, não é uma coisa muito penosa de fazer. É a gente sair um pouquinho do estado de conforto. Nessa noite agora, se a gente parar um pouquinho e refletir, falar assim, vou fazer uma oração, vou pensar em 5 amigos, e vou pensar em 2, 3 pessoas que eu tenho dificuldade, vou fazer uma oração para essas pessoas. Tenho certeza que amanhã a nossa vida vai estar um pouco melhor já. Por coisa pequenininha, é uma oração que a gente vai fazer ali, 5, 10 minutos. Quando a gente for fazer uma leitura em casa, fazer um evangelho, pensar nos nossos vizinhos, pensar na nossa família, pensar naqueles que estão ao nosso lar.
que aí o mundo vai se tornar melhor e nós vamos nos tornar os homens de bem, que é proposto aqui por Kardec, que há quase 160 anos aqui, 160 e poucos, ele nos propôs isso e é um texto belíssimo. Quem nunca leu, leia esse texto, é o Homem de Bem, que é muito, como diz, engrandecedor, vai nos ajudar muito. Então é isso que eu ia passar para vocês nessa noite, que a gente possa então se tornar esse homem de bem aos poucos. Então vamos fechar nossos olhos novamente, vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos pensar aqui nas características do homem de bem, de ser benevolentes, fraternos, amorosos, pacientes, que possamos perdoar aqueles que nos machucaram, que possamos também pedir perdão por aqueles que nós falamos uma palavra mal intencionada, que possamos pedir perdão por aquele vizinho, aquele irmão, aquele pai que a gente tem dificuldade, que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos refletir também, como Santo Agostinho nos falou, nos mostrou, que no final de cada noite a gente possa refletir: o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, o que eu posso tentar ser pessoas melhores, com a ferramenta que eu tenho no momento. Que nós não esperemos ser essa pessoa perfeita para ser caridosos, possamos lutar com as nossas dificuldades, lutar com os nossos tropeços e principalmente aprender com nossos erros, aprender com nossas quedas, aprender com aqueles que estão ao nosso lado. Que possamos vibrar energia, vibrar coisas boas, bons sentimentos, que possamos vibrar amor para todos que aqui estão, que possamos dedicar o máximo de atenção, o máximo de fraternidade para aqueles que estão sentados ao nosso lado na cadeira nessa noite, que possamos vibrar com nossos irmãos, que possamos pensar somente no bem nesse momento, pensar somente em coisas boas, que possamos lembrar Cristo do seu olhar amoroso, do seu olhar fraterno para com todos nós, que possamos ter um pouco da sua doçura, ter um pouco da sua paciência, ter um pouco do seu amor, que um pouco só desse amor de Cristo, um pouco só dessa compreensão de Cristo vai fazer o mundo mudar, consequentemente vamos mudar junto com eles. Muito obrigado, Senhor, obrigado por todos que aqui estiveram nessa noite, muito obrigado, que assim seja.